Nas alternativas a seguir, assinale V verdadeiro ou F falso. Viu que aquela questão anterior foram 4 questões em 1, e aqui também. Letra A. Se x ao quadrado menos kx é igual a 20 e x menos k sobre 2 é igual a 6, um possível valor de x é 2. Bom, aqui ele está falando não que isso é igual para qualquer x, né? Ele está falando que um possível valor de x, ou seja, satisfaz tanto essa equação quanto essa é o 2. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o x por 2 e ver se o k dá igual, porque se satisfaz as duas equações, é porque se eu trocar o x em cada um, eu vou encontrar o mesmo valor para o k, que é a constante aí. Porque senão, se o x não satisfizesse as duas equações, o k iria dar diferente para cada uma, e não pode, porque aqui é a letra K, aqui é a letra K indicando que tem que ter o mesmo valor nas duas, né? Aqui ele chamou de K e aqui ele chamou de K, é o mesmo valor. Então não faz sentido. Se o x satisfaz as duas, o K dessa equação é o mesmo K dessa. Se o K der diferente, é porque então essa equação não é igual a essa para satisfazer o x igual a 2. Não é que a equação é igual. O valor de K não é igual nas duas. Então o x não está satisfazendo, porque está entrando numa contradição. Né? Quando chega numa contradição, significa que a afirmação é falsa. Então eu vou trocar o x por 2, tem que dar o mesmo, em cada uma das equações, tem que dar o mesmo valor de K, já que ele chamou esse aqui de, não chamou de K1 e K2, ele chamou de K e K. Se eu trocar o valor de x em cada uma e o valor de K não der igual, o K não for igual a K, chegamos numa contradição, portanto, x igual a 2 não é uma possível solução para esse sistema. Isso aqui é um sistema, tá, gente? Não está escrito no formato de sistema, mas eu tenho duas equações e eu quero um x que satisfaça ambas. Então, isso aqui você tem que enxergar como se fosse assim, ó. X ao quadrado menos kx igual a 20 e x menos k sobre 2 igual a 6. Ele falou que um possível valor de x é 2. Tá? Então, é um valor de x que satisfaça ambas as equações. Vou trocar aqui por 2. Vai ficar 2 ao quadrado menos k vezes 2 é igual a 20. 4 menos 2k é igual a 20. 2k joga para lá, fica menos 2k, fica mais 2k. O 20 joga para cá. 4 menos 20, menos 16. Então, o k, para o 2 satisfazer a primeira equação, o k tem que ser menos 8. Para satisfazer a segunda equação, vou fazer aqui 2 menos k sobre 2. Eu posso já tirar o parênteses, né? O parênteses era mais porque estava em notação linear. X menos 2 menos k sobre 2 é igual a 6. Aqui eu vou jogar o menos k sobre 2 para outro membro, fica mais k sobre 2. E aqui o 2 fica aqui, eu jogo 6 para cá subtraindo, fica 2 menos 6 dá menos 4. Agora eu passo o 2 multiplicando, eu vou ter que k é menos 8. Conclusão, esse k é o mesmo k aqui, que é o que tinha que ser, já que ele chamou de k e k. Então, chegamos a uma afirmação verdadeira, ou seja, o x é sim um valor possível para essa equação. Eu não vejo outro jeito de resolver esse. Resolvendo o sistema de equações, você vai ficar com x em função de k, que talvez também chegasse numa forma de você poder substituir x por 2 e ver o que acontece. Mas seria um trabalho grotesco, no sentido de não de feio, mas de grande, na verdade, grandioso. Grotesco é uma palavra ruim. Um trabalho grande, quando podia simplesmente trocar o x por 2 e ver se o k de um é igual ao do outro. Se não fosse, era uma contradição, porque se ele chamou de k e k, tinha que ter o mesmo valor. E aí o x não seria 2, não seria uma solução. Percebe? Então, A é verdade, já que o k deu igual nas duas. B. Se x menos 7 vezes x menos s igual a x ao quadrado menos rx menos 14 para todos os valores de x, aqui ele deu ênfase nisso, né? Porque na questão anterior ele só joga ali a equação. Quando ele só joga a equação e julga se é verdadeiro ou falso, só é verdadeiro se for para todo x, tá? Aqui ele escreveu por extenso isso, mas se não tivesse escrito, está subentendido. Então, r mais s é 9. Então, como que eu faço isso? Se essa equação da esquerda é igual à da direita para todo x, eu vou desenvolver essa aqui, o primeiro membro. Não é uma equação, falei errado, é a equação da esquerda e da direita. Não, a expressão da esquerda, corrigindo minha fala. A expressão da esquerda for igual à expressão da direita, para qualquer x.
Então, você vai desenvolver o lado esquerdo, pode fazer chuveirinho mesmo, tá? Vai ficar x ao quadrado menos sx. Uma dica. Já que x tá sempre à direita aqui, ó, tá rx, o x é a variável e o r é uma incógnita, né? O r tem um valor fixo que eu desconheço. O x pode assumir vários valores. Variável, incógnita. O r e o s, ele tem um único valor, eu só desconheço, incógnita. O x, ele pode assumir vários valores e todos têm que servir, então ele é variável. Vamos lá. X vezes x, x quadrado. Qual é a dica? Coloque, então, a variável à direita, para ficar igual a notação de esquerda, fica mais fácil de comparar, já que aqui a variável x está à direita da incógnita r, tá vendo? Então, aqui ficou menos xs, mas eu vou escrever como menos sx. X ao quadrado menos sx menos 7x, menos com menos dá mais 7s. Cuidado com esse S maiúsculo, se você com pressa pode parecer que eu estou escrevendo que aqui está assim. Mas você podia colocar um minúsculo para não confundir com o número 5, tá? Sim, ó. Aqui eu vou arriscar, vamos ver, será que eu não confunda com o número 5, é a letra S. Mas cuidado, tá? Se você fizer isso, escrever a letra S maiúscula, faça com muito cuidadinho a letra. Se tiver com pressa, troca pela S minúsculo para não confundir com o número 5. Senão você está ansioso e pede uma questão muito e por causa disso ninguém merece. E aqui eu só copio. X ao quadrado menos rx mais 14. Ajeita aqui, ó. O que é ajeitar? Deixar x ao quadrado todo mundo junto, tudo que está multiplicando por x junto e o que não tem nenhum x também, cada um no seu canto. Então, aqui é menos sx menos 7x. Eu vou colocar, em vez de colocar mais menos s menos 7x, eu vou colocar um menos na frente. S mais 7x. Observe que se eu fizer distributiva, se você quer checar se o que você fez está correto, volta, faz o contrário do que você fez aqui, ó. Eu pus um menos para fora, o s mais 7 igual a x. Desenvolve essa parte de baixo e vê se volta a ficar a parte de cima. Se voltar é porque você fez certo. Aqui vai ficar sx mais 7x, mas com o menos lá de fora vai ficar menos sx menos 7x. Então tá ok. Continuando. Mais 7s é igual a x ao quadrado menos rx mais 14. Aqui que vem a grande sacada. Se essa expressão, que é uma expressão de segundo grau, é igual a essa para qualquer x, significa que os coeficientes correspondentes têm que ser iguais. Então, por exemplo, aqui tem 1, x ao quadrado, e aqui tem 1, já está ok. O que multiplica o x aqui, que é o menos s mais 7, tem que ser igual ao que multiplica o x aqui, que é o menos r. E o termo independente aqui, que é o de x, que não tem x, que é o 7s, tem que ser igual ao 14. Então, eu vou começar justamente por ele, o 7s ser igual ao 14. Por quê? Porque só tem uma variável. Desculpa, uma incógnita, né? Que é o s. Se eu pegar a parte laranja, vai aparecer o s e o r. Então, primeiro eu vou achar o s aqui. Vai ficar 7s igual a 14. Portanto, s é igual a 14 sobre 2, que é 14 sobre 7, que é 2. E agora sim eu faço laranja, ó, menos s mais 7 é igual a menos r. Portanto, multiplicando por menos 1, s mais 7 é igual a r. Já posso trocar o s por 2, né? 2 mais 7 é igual a r. Portanto, r é igual a 9. Aí você já via que era falso, né? Não tem como, se um deles é 9, o r, a não sei qual se fosse 0, né? Podia. Né? Mas o r é 2, então r mais s é 9 mais 2, que é 11. Esse não foi muito falso nível, tá vendo que não é sempre, mas aparece muito. Esse aqui, se você achar só o r, daria 9. Mas como é r mais s, acho que depois 9 para aquele apressado que acha o s, depois acha o r, e aí r igual a 9 e marca. Ele não vê que r mais s igual a 9. R mais s é igual a 11, portanto é falso. Vamos para C. Se x mais y ao quadrado é igual a 324, vou colocar aqui. E x menos y ao quadrado é igual a 16. O valor de x vezes y é 77. E aí?
Aqui eu vou desenvolver. Eu falo muitas vezes que o melhor é não desenvolver em vez de tirar a raiz dos dois lados, que você podia até tirar a raiz, mas eu acho que não ajuda. Vai ficar x menos y aqui, e aqui fica x quadrado. Então, como que eu acho o produto? Eu lembro que desenvolvendo um produto notável, aparece o x vezes y. Então, eu vou aqui em cima e expando o x mais y ao quadrado. E, pelo amor de Deus, sempre falo isso, bato na tecla. Quem ainda está com a base fraca em matemática vai pegar e dizer que x mais y ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Só que elevar ao quadrado cada número que está ali dentro do parênteses só funciona quando é multiplicação ou divisão. Quando é soma ou subtração, você tem que aplicar as regras do produto notável, que é o quê? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é onde aparece o xy, senão eu nem chegaria a isso, mais o quadrado do segundo, que é 324. Não, mais o quadrado do segundo, que é y ao quadrado, é igual a 324. Perdão, falei errado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo, que é o y ao quadrado, e aí eu complemento aqui, só continuo escrevendo, igual a 324. Agora eu desenvolvo essa. É outro produto notável, o quadrado da diferença, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é igual a 16. Aqui, se você pega e soma as equações, você corta exatamente o xy, que é um problema, porque é exatamente o xy que eu quero chegar no valor para poder julgar o item C. Então, o que você vai fazer? Para não eliminar o xy, mas sim eliminar todo o resto, observe que o resto é igualzinho em cima e embaixo. Eu vou pegar qualquer uma das equações e multiplicar por menos 1. Pegar de baixo para ficar um número positivo na hora que eu somar. Porque aqui tem um número grandão e aqui é um número menor. Então, multiplica. Eu posso fazer isso, né? Quando eu pego uma das equações de um sistema de equações e multiplico ela inteira, ou seja, os dois membros, pelo mesmo valor, eu mantenho as mesmas soluções daquele sistema. Eu não altero as soluções daquele sistema. Então, agora eu vou copiar de cima. Então, você percebeu que eu estou guiando os meus passos? Não é de qualquer jeito, porque não tinha só um caminho aqui, tinha infinitos caminhos para você desenvolver esse aqui. Mas eu estou guiando os meus passos, o passo a passo aqui. Por que eu multipliquei por menos 1? Por causa do meu norte, do meu foco, de onde eu quero chegar. Então, é muito importante, quando você desenvolver uma questão, não sair na louca jogando fórmula para ver se aparece a resposta. Mas sim você tem ali, eu tenho a opção de somar aqui e achar o x² mais y². Era uma opção, mas vou chegar no xy? Não, porque eu vou cortar o xy. Talvez chegue depois de muitos outros passos. Mas eu multipliquei por menos 1 porque eu olhei para cá, o que eu sempre falo, olho no peixe, olho no gato. Olhei para o gato, estava com essa cara. Olhei para o peixe, que é onde eu quero chegar, o xy. Como que eu faço o gato chegar no peixe? Eu tenho que desenvolver aqui o gato para que ele chegue no peixe. Você tem que ficar com o olho em um e olho no outro. Para eu fazer, não cortar o xy, mas sim ficar só com ele, eu percebi que se eu multiplicar qualquer uma das duas por menos 1, e depois somar, que é uma coisa muito comum que a gente faz, somar as equações, vai cortar o x² e o y², porque um vai estar menos e o outro vai estar mais. E aí, aqui vai trocar de menos para mais e vai acabar ficando só o xy que eu queria, que é o produto. Você vai ver que nessa questão eu não acho quanto vale x e quanto vale y isoladamente, mas eu acho quanto vale o produto deles. Então, multiplicando por menos 1 aqui vai ficar menos x². Então, isso aqui não é mágica que eu vi do além, recebi a informação do nada e falei, deixa eu tentar isso. Vi algum lugar. Não. É porque eu estou com o olho no gato e o olho no peixe. Eu estou olhando para onde eu quero chegar e olhando onde eu estou o tempo todo. Então, se eu preciso de xy, eu vi que se eu fizesse isso, eu ia conseguir o xy. Eu consigo olhar um passo adiante. Isso você não consegue de cara, é com a prática. Provavelmente, se você está olhando essa resolução agora, ou porque você pegou a aula da específica para olhar, ou porque você empacou nessa questão, que eu empacaria se estivesse também estudando pela primeira vez. Aí eu olho a aula, vejo o que o professor fez e aparece de novo. Isso que eu estou fazendo aqui foi com prática. E não é prática assim, eu tenho prática de 25 anos, fazendo exercício sem parar. Mas, em 6 meses, se você praticar muito esse tipo de técnica, você acaba vendo um professor fazer. E acaba encarando um exercício semelhante. O pulo do gato do aluno que resolve facilmente questões de matemática com muito mais facilidade que os seus concorrentes é ele perceber a semelhança
que às vezes não é na cara, mas do método de resolução de uma para outra. E isso você consegue, desenvolve fazendo, batendo a cara no exercício, às vezes errando, vendo a resolução, tentando fazer sozinho, batalhando um tempo, tá? Voltando. Menos x quadrado mais, né, eu multipliquei tudo por menos 1, então tem cada membro, cada termo, perdão, multiplicar por, inverter o sinal, menos y quadrado, que era mais com menos, e aqui o 16 vira menos 16. Agora sim eu vou somar, ó. Porque olha o que vai acontecer, x quadrado com menos x quadrado, y quadrado com menos y quadrado, eu fico só com xy. 2xy com 2xy dá 4xy. 324 somando com menos 16 é 324 menos 16, que dá 308. Agora isolo xy. 308 por 4, por 2 dá 154, por 2, 75, mais 2, 77. Por 4 aqui vai dar exatamente 77. Então, é verdade. Item D. Bom, está aberto para alguém me explicar aí, porque para mim o item D não tem resposta. Não tem, com esses dados, como eu julgar se o item D é verdadeiro ou falso. Vou te explicar o porquê disso, e para mim essa questão não tem resposta. Não sei se entraram com recurso ou não, porque nessa prova não sei também porque meus alunos resolveram me deixar descansar e não mandaram as questões que eles sempre mandam para eu tentar resolver na hora, porque geralmente quando eu acho algum problema, eu oriento de como escrever o recurso. Depois, se alguém vir e me contar se escreveu o recurso, eu vou adorar saber. Porque até onde eu pude ver, pensei em discutir já com outros professores, discutir com a IA também. Eu adoro discutir, para quem não sabe, eu adoro discutir. Quem não acredita que a IA ajuda a resolver exercício é porque ainda não, é o que eu falo, não, é porque ainda não costumou usar do jeito certo. Acho que é mágica, é só jogar ali e ela resolve. Mas se você jogar a pergunta do jeito certo, saber perguntar, saber argumentar, ela te ajuda pra caramba. Então, também aí chegamos todos à mesma conclusão, que é essa questão. Mas pode ser que todos erramos? Pode ser que a gente não está enxergando alguma coisa. Já aconteceu a IA enxergar coisa que eu não enxerguei, ela me mostrar. Mas aqui, nem eu, nem ela, nem outro professor que eu conversei, enxergamos como que eu julgo isso aqui como falso ou verdadeiro. Não tem dados suficientes. Vou explicar o porquê aqui. Ó. Vamos ler. Item D. A equação h igual a menos meio de gt quadrado mais v0t mais h0 descreve o movimento de um objeto jogado para cima no ar. Sim, isso é verdade. Tá? Isso aqui é uma adaptação do sorvetão. Né? Se eu jogo para cima e estou somente sob a influência da gravidade, se eu aplicar aqui, vou colocar aqui embaixo, eu vou usar conceitos de física. Eu sei que isso é uma aula de matemática, tá? Mas eu vou usar aqui a equação de física. S igual a S0, né? Equação, função horária do espaço para o move, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Tem alguma coisa aqui? Isso. Substituindo pelos valores, pegando essa equação, que é a equação da função horária do momento uniformemente variado, e pensando um arremesso para cima, né, o arremesso para cima, então eu tenho uma certa velocidade inicial aqui, eu vou estar a uma certa altura do solo aqui, vou chamar isso aqui de altura 0, e essa altura de onde eu arremesso, você vai ver que ele vai chamar de H0. Aí essa bola vai subir até chegar a um ponto de altura máxima, onde a velocidade final é nula. Perfeito? Só que observe que eu não sei esse valor do H0 e não sei esse valor do V0, mas substituindo as variáveis aqui, eu tenho que a posição, aqui é a posição em função do tempo, que eu vou chamar, ele chamou de H, né? H, que seria a altura. Se eu pegar em algum instante aqui qualquer, se eu pegar um instante genérico aqui qualquer, que ela está subindo, ainda eu tenho um instante, uma posição H genérica aqui no meio do caminho. Então, cada posição H, eu pego a posição inicial desse movimento, que é um movimento vertical aqui para cima, né? Ele está falando de jogar para cima. Ela vai cair depois, mas todo aqui o estudo, até para facilitar, ela está indo para cima. O S0, então, seria a posição inicial, que aqui ele chamou de H0. O V0, eu vou assumir, porque você pode perceber que ele colocou menos meio de gt quadrado. Então, ele está chamando a gravidade de menos g, porque aqui a equação é mais gt quadrado sobre 2, mais g sobre 2, né? T quadrado. Então, se ele colocou menos ali, tudo bem.
Ele está assumindo que vetor para baixo é negativo, portanto, vetor para cima é positivo. Eu já ensinei em diversas aulas de cinemática para vocês isso. Então, beleza. O V0, eu deixo mais V0, e V0 vira o valor em módulo da velocidade inicial, e fica mais aqui, porque ele está para cima, foi um arremesso para cima. E aqui o A eu vou trocar por menos G, já que é G para baixo. Ah, quem quiser usar o macete, é para cima, então G é negativo? Pode, porque eu estou analisando só a subida. Mas eu vou usar o percurso todo para mostrar uma coisa que ele afirmou. E se você for analisar o percurso todo, subida com descida, né, que é para cima, subida mais descida, o macete, você se perde, porque se o macete para cima o G é menos 10, para baixo é mais 10. Mas e quando você analisa para cima e para baixo? Você pega todo o movimento, a subida junto com a descida. Se você não usar a regrinha do vetor que eu ensinei aqui, você se atrapalha. Então, acostume a trabalhar com vetores. Pode usar macete? Pode, ganha tempo, mas saiba quando não usar. Por exemplo, quando você analisar subida e descida numa mesma equação. Menos g t quadrado, vou colocar o 2 só embaixo do g aqui. Aí agora ele só ajeitou, né? Ele colocou em forma de equação de segundo grau. Agora vamos lá do mais matemático, né? Ele colocou o t quadrado aqui na frente, então ele colocou menos meio de gt quadrado. Pode ver que isso aqui vai dar menos gt quadrado sobre 2. Ele só separou o coeficiente numérico do coeficiente de letra, né? Mais V0t ele deixou aqui no meio mesmo, não foi? E o H0 ele pôs no final. Tudo bem, só trocou a ordem dos termos de uma soma. Então, não muda nada. Então, essa equação, sim, isso aqui é verdadeiro. Ela descreve um objeto jogado para cima no ar. Certinho. Continuar lendo? Na equação, g é a aceleração da gravidade. E ele colocou 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui já começa a ficar desconfiado. Ele colocou o ao quadrado com parênteses. Isso aqui não foi digitação meu, não. Está assim na prova. Você começa a achar uns errinhos de digitação assim, no meio da questão. Na Univ, muitas vezes é um problema vem associado. Quase sempre tem um erro de digitação meio estranho assim, é porque a questão está furada. Não é sempre, mas muitas vezes é. Porque ó, o quadrado era para ser só no S, mas veio do lado de fora. Depois confere a prova, mas quase certeza que está assim. Eu não ia colocar assim se tivesse, tá? Ela está o quadrado aqui. Se tá o quadrado está fora do parênteses, então ele está dizendo que a aceleração da gravidade é 100, porque tem que elevar ao quadrado 10 e o metro ao segundo, porque isso aqui é 10 metros segundo ao quadrado. E ainda seria 10 metros quadrado por segundo quadrado. Claramente é um erro de digitação, tá? Ele queria colocar o 2 aqui dentro, só em cima do S. Mas tudo bem. Não é por isso que a questão não tem resposta, não. Tá? Isso aqui é só uma erro de digitação que dava para enxergar que era um problema. Tudo bem, a aceleração é 10. Então, eu tenho esse valor aqui da equação. Tá? Então, 10t é o tempo decorrido desde que o objeto foi lançado para cima, ou seja, a partir do momento desse H0 aí até ele chegar, enquanto ele vai subindo. T é o tempo decorrido desde que o objeto foi lançado para cima, vírgula. V0 é a velocidade inicial do objeto, que é a velocidade com que ele arremessa para cima, perfeito. H0 é a altura inicial de onde o objeto foi lançado, beleza, porque ele pode ser lançado não do solo, mas de algum ponto acima do solo, que é até mais normal. E H é a altura do objeto acima do solo. Até aqui, ó, tá tudo 10. Tá tudo 10. Se a questão parasse aqui, se não tivesse a continuação, a equação de escalonamento do objeto para cima, a gravidade, vem que a gravidade ser 10 é a questão que formou. Eu não tenho como olhar, porque ele não falou que foi na superfície do planeta Terra, mas tudo bem, ainda dava. Se ele falasse a equação é tal, que a aceleração da gravidade é o g, o t é o tempo, encaixa tudo perfeito. Se a questão parasse aqui, o NIV estava perfeito. Verdadeiro, o gabarito é verdadeiro, seria verdadeiro. Mas a afirmação continua. E aí ele afirma que o objeto levará 7 sobre 2 segundos, né, 3,5 segundos, para alcançar sua altura máxima. E ainda vem com uma dica. A função tem um ponto máximo em t igual a menos b sobre 2a. E essa dica é verdade, tá? Porque isso aqui é uma função de segundo grau, é a parte matemática da questão. Né? Isso aqui é uma função de segundo grau. É uma parábola, né, de concavidade para baixo. Então, por exemplo,
Se eu colocar isso aqui, o tempo, e aqui a altura, né, que é H e T, apesar de ser um lançamento vertical, ao longo do tempo o gráfico fica uma parábola. Isso é que esse gráfico aqui não é a da trajetória. A trajetória é vertical, sobe e desce, foi arremessado para cima, ele falou isso no texto. Mesmo assim, o gráfico da altura em função do tempo, à medida que o tempo passa, ele começou num certo, aqui vai ser a altura 0, mas ele lançou, a gente não sabe, de uma altura H0. Vamos pegar aqui, no t igual a 0. Ele vai fazer o quê? Subir, né? Vai ganhar uma certa altura, o tempo vai passando, segundo grau é uma parábola, até que ele chega aqui na altura igual a 0 de novo. E aí você tem o ponto de altura máxima, que é bem no x do vértice, é o vértice da parábola. Né? Esse aqui seria o x do vértice, como é t, seria o t do vértice, digamos assim. E a gente sabe de equação de segundo grau, né, que o t do vértice de uma equação de segundo grau é dado por menos b sobre 2a, supondo, é claro, que ela está nesse formato, y igual a x² mais bx mais c, que também é outra falha denunciada, um enunciado bem feito. Não ia colocar b e a aleatoriamente. Cadê? Quem é o b e quem é o a? Tudo bem, no padrão, o a é o que vem, seria o menos meio de g. E o b seria o v0. Tá? Só que sem o v0, agora vem a parte que não bate. O problema da questão é ela ter afirmado isso aqui. Se ele não tivesse afirmado essa parte que eu sublinhei de verde aqui, ó, o objeto levará 7 sobre 2 segundos para alcançar sua altura máxima, a questão estava ótima, era verdadeira. Né? A dica, não precisaria ter escrito dica, ele podia dizer, a função tem um ponto máximo t igual a menos b sobre 2a, teria um probleminha, porque o ideal seria avisar, mas nada grave. Tá? A gente lembra essa equação, é o x do vértice, então seria realmente um instante em que ele aponta que chega na altura máxima, estaria correto. E tudo que ele fala até aqui, antes do objeto, é verdade. Quando você lança o objeto para cima, eu tenho uma equação da altura em relação ao tempo, que é dado por menos meio de gt². Eu mostrei aqui para vocês isso. Você parte do move, da equação de função horária do movimento uniforme variado. Outra coisa, uma questão bem feita, teria que ter dito que eu desprezo a recência do A, mas tudo bem. Ainda acho que essa dá para passar, porque tem muita questão que também esquece de pôr isso. Mas você pega a questão da VUNESP, FUVEST, é muito difícil de esquecer, né? O exemplo de questão bem feita está ali. Mas ainda dá para relevar. Agora, essa afirmação, objeto levará 7 sobre 2, não dá para... Eu não vejo como alguém me explica se der um jeito de chegar em 7 sobre 2. Mas sem saber o V0, que seria o B aqui, ó, se eu trocar pela equação dele, o T do V seria o tempo, o instante da altura máxima. Quem que é o B? É o V0. Então, ficaria menos V0, sendo o V0 o módulo dessa velocidade, né, para cima, que arremessou, dividido por 2 vezes o A, que é o menos meio de G. Tá certo? E aí, você podia até chegar nela, já que o G ele deu, supondo que ele errou ali, o G é 10, menos com menos vai dar mais, vai ficar V0, esse 2 com 2 você corta aqui, sobre G. Ou seja, vai ficar V0 sobre 10. Pronto, o tempo, o instante é V0 sobre 10. Para isso ser 7 sobre 2, ele teria que ter dado V0 igual a 35 metros por segundo. Né? Só que essa informação, me corrija se eu estiver errado, mas eu já olhei o PDF original da prova, não está informada em lugar algum. Então, eu não tenho como julgar se é falso ou verdadeiro. Eu não posso nem afirmar não é, nem posso afirmar é. Então, esse D não tem resposta. Não é que ou ele é falso ou verdadeiro. Não, essa aqui... Sim, eu concordo que essa afirmação é falsa ou verdadeira, mas você, aluno que lê esse texto, ou qualquer pessoa que lê esse texto, até onde eu pude ver, não consegue dizer se é verdadeiro ou se é falso, por falta de informações, porque eu preciso do V0. O H0, você percebeu que eu nem precisava para achar eu não precisava de H0 para achar um instante em que ele chega na altura máxima. Eu nem preciso do H0, porque ele deu essa dica. Mas eu acho que o digitador esqueceu de pôr que o V0 era 35 metros por segundo. E eu não tenho como adivinhar isso na prova.
Ele não deu. Isso aqui não tem nem como você falar assim, o que você faz de dar prova e depois se garante. Isso aqui não tem. Qualquer um, porque essa informação está faltando. Ele pode ter colocado 35, e aí seria verdadeiro, para o V0. Ou ele pode ter colocado outro valor, né, que dá algum valor parecido com o 7/2. Então, sem o V0, não tem. Se eu não souber a velocidade... gente, o V0 não é zero. Você me diz, não, põe o V0 igual a zero. Vai dar falso, primeiro, o gabarito é verdadeiro. E segundo, o V0 aí, eu estou analisando essa equação do lançamento, do início ao fim. É o lançamento, do início até voltar. Então, o V0 não é zero, é o V0 que você arremessou. Não tem como analisar só a queda. Até porque se eu analisar só a queda, eu não tenho como... Se eu analisasse só a queda, eu não poderia dizer que o tempo de queda é igual ao tempo de subida, porque o tempo de queda é até o solo. E o tempo de subida, não sei se foi a partir do solo, foi a partir de H0. Aí eu precisaria do H0 para fazer V0 igual a zero e fazer o tempo de queda. Será que ele fez V0 igual a zero? Mas aí ele supôs H0 igual a zero? Não, não tem. O V0 tinha que ser 35, né? Se eu fizer o tempo de queda, que será? Eu quero só ver se fez. Aí ficou 10. Aí aqui vai ficar menos 5. Não daria certo, ia ter raiz 50, enfim. Não, gente, não tem. Não vejo como. Alguém me explica. Se alguém viu alguma coisa, está sabendo de algo aqui, mas eu olhei a prova, o PDF que eles soltaram na plataforma, no site deles, não tem o valor 35. Então não tem como eu afirmar se é falso nem que se é verdadeiro. Pode ser 7/2, pode não ser, depende do V0. Percebe? Então esse item tinha que ter sido anulado por não ter como responder.